Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma videoaula, né? Semana passada a gente estávamos falando sobre pragas, modalidade e roedores. Então vamos dar continuidade, né? A roedores, voltando uns 3 slides aí atrás, para dar início aí no slide 33. A gente vamos falar sobre as medidas preventivas para evitar os ataques de roedores, né? Para que tenha um aumento significativo na população ou lugares ainda que não tenha, seja atraído esses animais. Lembrando que os roedores são um animal mamífero. Os fatores principais que favorecem a presença de roedores são suficiente fonte de alimento, lugares protegidos para a construção de tocas e ninhos, né, lugares que abrigam, esconderijos, que no caso seria a mesma fonte aí que era para se tocar e para se aninhar, e acesso ao alimento. Então, acesso ao alimento fácil, você vai atrair esses roedores. Então, tem que eliminar todas essas fontes. A higiene de armazenagem e medidas técnicas, né? O armazenamento tem que ser higienizado sempre, não só no armazenamento, quando você está com o produto, mas depois que o produto foi retirado para a entrada do novo lote de grãos. Então tem que ter todo esse processo de higienização. Mantenha o armazém num estado de limpeza absoluta. Retirar possíveis grãos espalhados para evitar atrair os roedores. Armazene os sacos em pilhas amontoadas corretamente sobre pallets, deixando o espaço de 50 a 60 centímetros entre pilhas e entre paredes, né? Guarde os sacos vazios velhos ou lonas de fumigação sobre paletas, de preferência fora do local de armazenamento. Por quê? Porque senão você está deixando um ambiente propício para toca, abrigo, até mesmo para a formação de ninhos ali. Manter o armazém limpo de lixo para não oferecer aos animais nem esconderijos, nem lugar apropriado para aninhar-se. Então, lixo também serve como local para aninhar-se. Aqui alguns exemplos citados semana passada, né? Condições favoráveis e propícias à proliferação dos ratos, né? A gente vemos aqui, ó, tudo caixa bagunçada, perto de matas, locais apropriados, ó, tá vendo aqui, ó, depósito inadequado de embalagens de fábrica de rações, acúmulo de material na instalação, tampa de caixa d'água, pedaço de madeira, assim por diante, né? Armazenagem de milho de forma inadequada no meio de mato, no chão rasteiro, obtendo umidade, bem propício ao ataque mesmo de roedores. E a presença de mato alto próximo às instalações, né? Que no caso aí tem que ter uma margem de segurança aí até de 10 metros aí ou mais. Algumas literaturas pedem 1 metro de limpeza em volta, mas isso não é o correto. O correto seria de 10 metros acima. Correto mesmo seria ter esse local de armazenamento longe de vegetação. Roedores. Programa de controle de roedores. Então aqui alguns programas divididos em 3, né? A implantação de barreiras físicas, a adoção de métodos para saneamento de ambiente e redução do número de indivíduos da população. Lembrando que esses 2 primeiros aí citados, a implantação de barreiras físicas e a adoção de métodos para saneamento de ambientes, ele visa, como se diz, preventivo, para que não haja o foco, o ataque de pragas, para que não atraia. Agora o terceiro já é eliminação através de defensivos químicos, né? Então o que esses 2 primeiros visa, né? Tirar a fonte de água, fonte de alimento e refúgio. Então o que a gente temos que ter? Aquele olhar assim. Chegamos no local, paramos e observamos. Isso pode atrair, isso pode servir de alimento, isso de abrigo. Então, colocar isso tudo numa ficha de campo, criar numa planilha e depois adotar essa medida e fazer essa limpeza e o que precisa ser melhorado. Enquanto a última visa o emprego de agentes químicos, né? Que já é o controle de roedores com
com população alta já, onde que já tem a praga. As barreiras físicas, né? A adoção de barreiras físicas visam prover a edificação de artifícios que minimizem a ação de roedores. Desta forma, edificações devem ser construídas com pisos em concreto em espessura maior que 7,5 cm, sob bases adequadamente compactadas, e alicerces em concreto, os quais devem projetar o mínimo de 30 centímetros acima da linha da terra. Gente, isso daqui é algo relativo para cada região, para cada tipo de armazenamento, e local vai ser diferente, então isso aí varia de região. Além desses detalhes, no caso de unidades armazenadoras de grãos, as aberturas externas, como janelas, exaustores, a entrada, a moega, descarga, todas essas coisas, quando não está utilizando, o que tem que acontecer? Tem que ser tudo vedado isso, para que não entre, para que não haja possibilidade de entrada desses roedores, né? Ressaltam-se que existem outras alternativas aplicáveis a cada tipo de edificação. Então foi o que eu falei, a cada tipo de edificação você aplica uma metodologia. Saneamento de ambientes, né? O saneamento de ambientes constitui, né, no procedimentos que visam eliminar possíveis locais de abrigos, né, e fontes de alimentos. Portanto, existem algumas recomendações aqui, que é eliminar vegetação em torno das instalações, pelo menos uma distância de 1 metro, que eu falei que isso é pouco, teria que ser no mínimo 10 metros, né? Manter a instalação em bom estado de conservação, procurando eliminar possíveis locais de abrigo, com buracos em paredes. Vamos tampar tudo isso, ver buracos no chão, então visando tudo isso daí. Remover pilhas de lixos, restos de materiais de construção, né, que tem ali, vamos tirar tudo isso, sucatas, né, tampar os reservatórios de água também adequado, para que não entre ali, não contamine essa água, sanar vazamentos em tubulações de abastecimento de água, limpar periodicamente galerias de escoamento de águas pluviais, evitando o acúmulo de água. Então, tudo aquilo que tem água exposto vai trazer animais, todos os tipos de animais, até mesmo os roedores, que para a gente é uma praga. Então, tem que ser eliminado todos esses focos de vazamento de água ou água que esteja propícia a alimentar, no estado nutricional desse animal, na dieta desse animal. Redução da população de roedores. A redução do tamanho de uma população de roedores pode ser feita pelo uso de ratoeiras ou pelos agentes químicos, que são denominados os raticidas, né? Os raticidas apresentam basicamente em duas modalidades de formulação, a de ação rápida e de ação lenta. A de ação rápida é aquela uma que geralmente são empregadas em dose única, que ela é letal, mata rapidamente. Nesta categoria tem substância como o arsênio, né? O alfa-natifiltioureia, e entre outros aí, são tudo princípio ativo químico, não é o nome comercial do produto, né? É o princípio ativo dele, é a molécula que ele foi feito. Enquanto dentre os de ação lenta, tem-se os anticoagulantes, como mostrei naquele vídeo passado, da Bayer, que a Bayer fez dos ratos. Ele age mais ou menos daquela forma, né? Ele vai agir dentro do corpo do animal, fazendo que ele não produza aquelas células que vai estancar o sangramento quando houver um rompimento. Então vai causar esse rompimento na artéria do animal e ele vai morrer por hemorragia. O uso desse tipo de raticida é preferido pelo fato de evitar que os roedores venham a repelir a isca. Por quê? Porque ele não tem gosto, ele não tem cheiro. Então, tudo que é novo para os ratos, para os animais, principalmente para os ratos, estranho, ele estranha, ele não vai se alimentar por um determinado tempo até que ele se acostume. Então, por isso que são preferíveis, porque geralmente o de ação rápida ele tem odor. Ressalta-se que, tanto no emprego das ratoeiras como dos raticidas, é importante aguardar de 2 a 3 dias
para que esses agentes venham a surtir efeito. Por quê? Porque a gente tinha falado que o rato tem aquela neofobia, que é a desconfiança de objetos, né, e alimentos novos. Mas quando a gente fala em alta escala, eu não falo de 2 a 3 dias deixar. A gente temos que deixar mais, um período até de 10 dias se for necessário. Por quê? Porque essa neofobia, ela varia de animal em animal. Às vezes um rato ali que tem uma percepção ali, como se diz, mais afuçada, que ele vai chegar, ele se acostuma mais rápido. Então ele vai se alimentar rápido. Mas tem aqueles que são mais desconfiados, que vai demorar um tempo mais para, como se diz, para se acostumar com aquilo e poder se alimentar. Então quando a gente fala em grande escala, por ter essas diferenças entre animal e animal, pelos organismos, né? Então a gente deixamos um tempo maior. Além dos métodos discutidos, outros como o emprego de substâncias repelentes, esterilizantes e fumigantes podem ser utilizados no controle de populações de roedores. Então também são alguns métodos que podem ser utilizados aí para o controle. Bom, pessoal, acabamos a nossa aula de roedores, né? Agora a gente vamos começar a nossa aula sobre praga inseto, né? Vou passar um vídeo para vocês breve aí, dois videozinhos, né? Um a respeito das destruições das pragas, o que elas causam, né? E os tipos de pragas que tem. E um videozinho curto, né? Mostrando a fumigação, como que ela é feita, né? E nos lugares que ela deve ser feita. Então, pessoal, aproveitem bem o vídeo, prestem atenção e absorvam o máximo aí possível.
Bom, pessoal, a gente acabamos de ver um videozinho aí, né, como eu já disse, de algumas pragas aí, o que elas causam no nosso armazenamento. E também como se faz a fumigação ali, e nos locais que tem que ser feito lá para eliminar esses focos de pragas. Bom, pessoal, vamos dar mais uma sequência aí, né, a pragas, insetos agora, né. Os resultados da ação de insetos em grãos armazenados se traduzem em perdas de peso e de poder germinativo. Minutinho, pessoal, que deu uma pane aqui. Tranquilo, voltamos. Então, perdas de peso e de poder germinativo. Quando a gente fala de poder germinativo, a gente está referindo-se a sementes, né, para plantio e germinação. Desvalorizações comerciais do produto devido aos ataques, né? Disseminação de fungos, origem de bolsas de calor durante o armazenamento. Então, o ataque de praga, como nós já falamos em todas as aulas, vai causar aquele superaquecimento dos grãos através do aceleramento da respiração, formando os bolsões de calor. E quando a gente tem o ataque de pragas, vai deixar a porta aberta para os fungos entrar. Os insetos encontrados nos produtos armazenados podem ser classificados segundo suas características biológicas e de ecossistema em pragas primárias e secundárias, pragas associadas e de infestação cruzada. Vamos falar cada uma delas aqui, mas resumindo ali depois, rapidamente, vocês vão ver que é bem simples. Pragas primárias são aquelas que atacam grãos íntegros e sadios. Podem ser denominadas pragas primárias internas ou externas. Internas, aquela que ataca o lado de dentro do grão. Externas, a que ataca a periferia, o lado de fora. São primárias internas as que perfuram os grãos e nelas penetram para completar seu desenvolvimento e alimentar-se de todo o interior do grão, possibilitando a instalação nele de outros agentes de degradação. Os principais exemplos dessas pragas são Rhizoptera dominica, Citófilos, né? Oryzae, Citófilos é a mais o nome científico do milho, é o que ataca o milho, né? E Citófaga cereálida. Então são alguns nomes científicos aí dessas pragas, né? É necessário conhecer nome científico, pessoal? Não é necessário. Mas por que é importante? Devido ao seguinte, aqui vamos dar um exemplo. Eu conheço besourinho amarelo. Aqui a nossa região é como besourinho amarelo, mas às vezes lá no Paraná ou lá na Bahia, então ele tem outro nome popular diferente, ou até mesmo em outro país. Você vai nos Estados Unidos, lá ele tem outro nome, esse besourinho amarelo. Agora o nome científico é aquele e não muda. Por isso que é interessante conhecer o nome científico das pragas. Já as primárias externas destroem a parte do interior do grão, como eu disse, né? Para poderem se alimentar da parte interna. Então, ele acaba com a parte externa e alimenta da parte interna. Agora, os internos, ele só fura a parte de fora e entra lá dentro e começa a se alimentar da parte interna de dentro para fora. A destruição do grão é apenas para alimentação. O exemplo mais conhecido desta praga é a traça, né? Que é a Podia interpunctella, né? Pragas secundárias. Se caracterizam por se alimentarem de grãos já danificados por insetos primários ou roedores, trincados, quebrados ou com deficiência na casca, pois não conseguem atacar grãos inteiros. Então, pragas secundárias é aquelas que vão se alimentar dos restos, né?